Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Seja vivo para adorar o Senhor da sua maneira. Noite fria cair sobre mim. E no deserto me encontrar. Cercado por egípcios e faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levou de confiar. E me levou de confiar. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei por lá de dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei por lá de dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar. Passarei por lá de dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei por lá de dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Levanta Déboras para a nossa geração, mulheres ousadas, cheias de autoridade, Marias, Helenas, Éricas, Ruths e Noemis, mulheres cheias do teu poder para esse tempo. Mulher de Deus eu quero ser, mulher de Deus eu quero ser, usa mim eu quero ser, mulher de Deus, mulher de Deus eu quero ser, mulher de Deus eu quero ser, usa mim eu quero
Espírito, incendeia-me, incendeia-me, fogo, fogo, fogo do Espírito, fogo do Espírito, incendeia-me, incendeia-me, 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 Senhor, fogo do Espírito, fogo do Espírito, incendeia-me, incendeia-me.
passar, Senhor. Vem, vem, meu amado, mostra-me teu rosto. Vem, vem, meu amado, vem dançar comigo. Vem, vem, meu amado, mostra-me teu rosto. Vem, vem, meu amado, vem dançar comigo. Vem, vem, meu amado, mostra-me teu rosto. Vem, vem, meu amado, vem dançar comigo. Vem, vem, meu amado, mostra-me teu rosto. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia, poderosa, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, Louvado seja Deus. Bendito e eterno seja o nosso Deus. Cumprimento essa amada e querida igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. glória a Deus, Que bênção, irmãos, que bênção essa noite estarmos reunidos e unidos no nome santo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua vinda ao culto hoje. Eu creio que Deus tem preparado algo tremendo para encerrar o culto essa noite. Já temos adorado ao Senhor, já temos orado ao Senhor, já temos louvado ao Senhor, já ofertamos ao Senhor. E eu creio que Deus ainda tem algo a dizer a mim e a você, amém? Quero agradecer a Deus, irmãos, por essa noite, estarmos aqui, a convite, dessa igreja amada, na pessoa da diaconisa e do pastor Marivaldo. Queremos dizer que para nós é uma alegria, irmãos, porque essa igreja amada, foi a que nos recepcionou quando chegamos ali de tão longe, de Natal, Rio Grande do Norte. E essa igreja nos recepcionou com carinho, a família do pastor Marivaldo. Já chegamos entrando, e eu sempre falo isso aqui, já chegamos entrando, dormindo, passando a semana, e não foi muito, achamos pouco, ainda trouxemos mais umas 10 pessoas para casa dele. Mas foi uma bênção, dar a mão, dar a mão para missionário é terrível, viu, pastor? Pega o pé, pega tudo e vai fazendo a festa. Queridos, louvo a Deus porque esta noite estamos aqui, graças a Deus, munido, de um grande exército de obreiros aqui. E essa semana, irmãos, eu fui acometido de uma dificuldade física na quarta-feira, onde ali nós fomos socorridos ao hospital, devido a uma questão que estávamos passando. E ali, graças a Deus, o Senhor nos deu livramento, nos deu vitória. Mas sabemos e estamos tranquilos que se não pudéssemos pregar, já estávamos ali falando com o Valdemir, estava aí o Cleber, estava aí os presbíteros aqui da cidade. Mas eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro de Juízes, capítulo de número 4. Livro de Juízes, capítulo de número 4, apenas o versículo de número 9, e estaremos relembrando, trazendo à memória mais uma vez
aquilo que está escrito. Capítulo 4, versículo 9, sentado mesmo, irmão, disfarçadamente, sem o crente do lado perceber, dá uma olhadinha para as mãos dele, vê se ele tem a Bíblia, irmãos, com cara de quem não quer nada, vê se ele trouxe a Bíblia para o culto, né? Às vezes a gente traz o celular, traz o smartphone, não sei nem falar o nome desse negócio, traz o notebook, né? Eu já vi crente com notebook na hora do culto, mas esquece a Bíblia. Não faça isso não, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Diz assim, sentado mesmo, e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém, queridos? A nossa diaconisa já orou por nós. Amados e queridos irmãos, nós estamos agora diante de um dos livros mais negros da história da Bíblia, onde o livro de Juízes é um livro em que o povo de Israel experimenta um período onde cada um andava segundo o seu coração. A Bíblia diz que nos dias de Josué o povo tinha um líder. No dia de Josué, Israel era liderado, mas após a morte de Josué, este povo Israel agora começa a enveredar por um caminho onde cada líder, cada tribo, cada príncipe fazia o que o seu coração determinava, o que o seu coração o conduzia. E diz a Bíblia, queridos, que devido a isso, Deus entrega Israel na mão dos seus inimigos. E todas as vezes que Israel caía na mão dos seus inimigos, irmãos, era peleja, era luta, era batalha, era conflito, eram questões difíceis. Mas todas as vezes que Israel clamava ao Senhor pedindo socorro, Deus levantava o livramento a Israel. E a Bíblia diz que um dos primeiros juízes que Deus levanta neste período negro da história de Israel chama-se Otiniel. E este homem, queridos, pela graça do Senhor, pela direção de Deus, ele consegue livrar Israel das mãos dos adversários. E Israel agora está jubilando, triunfante, regozijada na presença de Deus. Mas parece que este povo chamado Israel não aprendia com os baixos, com as lutas, com as pelejas, com as rebeliões contra Deus. E mais uma vez eles se rebelam contra o Senhor. Mais uma vez eles fazem o que é mal aos olhos de Deus. E mais uma vez Deus permite que Israel caia na mão dos adversários. E mais uma vez eles clamam ao Senhor. Eles agora pedem a Deus um livramento. E Deus levanta um segundo juiz em Israel por nome de Eude. E este juiz, mais uma vez, dirigido por Deus, livra Israel das mãos do adversário. Parece, querido, que eles já sabiam o que Jeremias ia escrever em Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Mas mesmo Deus, que é o Deus de misericórdia, é o Deus de juízo, é o Deus de justiça, é o Deus que pesa na balança aqueles que brincam com Ele e com a sua palavra. E agora Israel está mais uma vez caindo, queridos, na idolatria, caindo naquelas ações que não agradavam ao Senhor. Os israelitas estavam se casando com mulheres pagãs, estavam adorando deuses estranhos, estavam vivendo uma vida que não agradava ao Senhor. E mais uma vez Deus permite Israel cair na mão dos adversários. E mais uma vez eles clamam ao Senhor, buscam ao Senhor. E me faz lembrar mais uma vez o que Jeremias escreve em Lamentações, onde diz: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança.
esperança. E ali, queridos irmãos, está Israel mais uma vez buscando ao Senhor. E Deus diz, a palavra diz, que Deus levanta um terceiro juiz por nome de Sangar. Este homem, queridos, que um instrumento, ele derrota 600 filisteus de uma só vez. E a Bíblia diz que por mais 40 anos a terra descansa. Israel tem paz, mas parece que a paz de Deus não alegrava Israel. Parece que o cuidado do Senhor não era suficiente para este povo. Parece que a terra que manda leite e mel não era o que eles queriam realmente. E mais uma vez eles pecam contra Deus. E agora eles caem nas mãos de um rei chamado Jabim. Um homem, queridos, perverso, sanguinário. Um homem que havia impedido as rotas comerciais, onde Deus havia dito a Baraque que ele estaria dominando os montes e os vales. Mas parece que Baraque ouviu a mensagem pela metade. Parece que Baraque não deu muita atenção ao que Deus havia dito a ele, aleluia. E Baraque apenas se preocupou em dominar os montes. Baraque apenas se preocupou em cuidar dos montes, queridos irmãos. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus diz algo, não é para fazer pela metade, é para fazer conforme a palavra de Deus falada, revelada, profetizada e anunciada, aleluia. Essa noite eu não sei o que Deus mandou você fazer, eu não sei o que Deus determinou para o teu ministério, para a tua vida, para o teu chamado, mas o Senhor diz, não é pela metade. E está agora, irmãos, Baraque satisfeito em apenas cuidar dos montes, onde Deus havia dito que eram os montes e os vales. Mas Baraque, queridos irmãos, estava satisfeito. Para ele estava bom, para ele estava suficiente. Afinal de contas, Israel estava mais uma vez perdido nos seus caminhos da idolatria. Mais uma vez Israel estava sem direção de Deus. E diz a Bíblia, queridos e amados irmãos, provavelmente Deus procura um outro homem em Israel. Deus já havia contado com Otiniel, Deus já havia contado com Eude, Deus já havia contado com Sangar, mas agora parece que ele olha em Israel e não encontra um homem, não encontra alguém que ele pudesse chamar para ajudar o seu povo. Mas diz a Bíblia, queridos, que se levanta em Israel, aleluia, pela direção de Deus, uma mulher, uma juíza, uma profetisa que julgava nas palmeiras de Débora. Uma mulher, queridos e amados irmãos, que mesmo estando em um tempo, em uma época, em um período que as mulheres não eram valorizadas, as mulheres não eram respeitadas, as mulheres não eram admiradas ou consideradas, diz a Bíblia que Deus levanta exatamente uma mulher. Deus é o Deus que anda na contramão do mundo, irmãos. Coríntios diz que o Senhor pegou as coisas fracas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor diz que Deus torna as coisas loucas. Glória a Deus. E agora está, amados irmãos, 12 tribos em Israel: Zebulon, Dan, Benjamim, entre as outras 12 tribos de Israel, com 12 príncipes. A Bíblia diz que Deus levanta uma mulher chamada Débora. Glória a Deus. Ó mistério, meu Deus. Uma juíza, uma profetisa de Deus. Pelo Espírito de Deus eu digo esta noite, que enquanto muitos estão renunciando o chamado de Deus, Deus quer levantar você esta noite. Mas
está, irmãos, Israel clamando a Deus. 20 anos num processo de escravidão, de servidão, 20 anos num processo de opressão cananeia, onde, amados, Jabim já havia se apossado daquilo que não era dele. Essa noite, querido e amado irmão, igreja do Senhor Jesus, eu digo a você: não dê liberdade para o adversário se apossar daquilo que não é dele. O que é teu, o que Deus te deu é teu. Não permita, pregador, o meu marido está na bebida, os meus filhos estão desviados, mas eles são herança do Senhor, eles são teu, eles são propriedade de Jesus. Não dê legalidade ao diabo. Não dê legalidade ao diabo tomar conta daquilo que Deus deu a você. E está, queridos, agora Débora levantada, julgando a Israel. A tradição judaica diz que ela tinha por volta dos seus 80 anos. E ali ela já não era mais uma jovem senhora. Ela já não podia mais apresentar como as irmãs apresentaram aqui esta noite, com um lenço na mão. Mas ela era alguém, queridos, que recebeu de Deus uma autoridade para falar àquela nação. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas lições que podemos aprender com Débora essa noite. Entre elas, a lição que mais me chama a atenção é que Débora atendeu ao chamado de Deus. Esta noite, amados, eu me preocupo, eu me inquieto, eu me agonio, e provavelmente porque me lembro do que Deus perguntou a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Glória a Deus. Negar o chamado de Deus é você negar o propósito de Deus na sua vida. Débora está agora, irmãos, quebrando o protocolo. Débora está quebrando a cultura. Débora está quebrando os princípios. Débora está quebrando tudo. Mas ela não estava quebrando a vontade de Deus. E é isto que esta noite o Senhor procura nesta igreja. É isto que esta noite o Senhor procura neste altar, procura nesses bancos, procura nesse santuário. Pessoas que atendam ao seu chamado. Aleluia, Senhor. Mas pastor, pregador, eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para louvar, eu não fui chamado para aparecer na igreja. E quem é que disse que Deus chama somente para aparecer na igreja? Os campos estão brancos, a seara é grande demais. E Débora agora, irmãos, ela sabe as consequências de ser uma juíza em Israel. Ela sabe que os cananeus oprimiam Israel duramente. Ela não é uma criança, irmãos, até porque para julgar Israel era se julgado na lei de Moisés. Os juízes que passaram por Israel precisavam conhecer bem o Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tinha que ter conhecimento das leis do povo de Israel. Essa mulher sabia as consequências de ser juíza em Israel. Ela sabia que Cícera, queridos, o general cananeu, era um homem arrogante, um homem contrário à adoração a Deus. Ela sabia as consequências disso tudo. O teu chamado nem sempre vai ser marcado por tapinha nas costas, foto nos cultos ou vídeo gravado para ser lançado e vendido. Muitas vezes o teu chamado vai ser marcado por renúncia, solidão, tristeza e medo. E agora, queridos, está esta juíza
recebendo de Deus uma revelação. E ela diz e manda chamar a Balaque. Algo, irmãos, que não era possível na cultura daqueles dias. Ela manda chamar Balaque para que Balaque se apresente a ela. E ela diz: porventura Deus já não mandou você tomar os vales? E Balaque, amados irmãos, bom general, bom homem, bom israelita, mas era duvidoso. Balaque era bom com a espada, mas não era bom com a fé. Balaque era bom, irmãos, em conduzir um povo, os soldados, mas não era bom na confiança, na esperança e na convicção de que do Senhor é a guerra. Balaque não era bom nisso. E quando Débora fala com ele, irmãos, Balaque parece que mais uma vez não entende, porque Deus já tinha dito. Agora Débora fala com ele novamente, e Balaque diz: olha, eu até vou, eu até desço, eu até vou lá, mas se tu fores comigo. Uma senhora de 80 anos aproximadamente, 70, 90, nessa média aí. Balaque, um general, um homem de porte, de postura, de comando, confiando na presença de uma anciã. Só que ela não era qualquer anciã, aleluia. Ela era alguém que tinha a marca do chamado de Deus. Ela era alguém que influenciava. A sua idade talvez não pudesse fazê-la descer aos vales, mas a sua influência levantaria soldados para a batalha. Queridos e amados irmãos, esta noite a minha pessoa não pode fazer muita coisa aqui, mas a presença, a influência do Espírito de Deus pode levantar soldados, guerreiros, valentes do Senhor essa noite. Você talvez seja muito bom com a Bíblia, talvez você seja muito bom com o microfone, talvez você seja muito bom com as questões aqui humanas, mas esta noite Deus quer te fazer ter uma experiência profunda com o Espírito de Deus, para que você entenda que a batalha é muito mais do que humana, a guerra é muito mais do que humana, é uma guerra espiritual, e não se vence com espada, não se vence com escudo, se vence com confiança em Deus, se vence com a esperança em Deus, se vence com a unção do Espírito Santo. E agora está, amados, Débora descendo ou melhor, subindo ao Monte Tabor, onde Deus diz pelo ministério de Débora que eles subissem lá. Só que havia algo, irmãos, no exército cananeu, no exército do general Cícera, que incomodava os israelitas, e que eles ficaram por 20 anos. Diga 20 anos. Não é 20 dias, não é 20 meses, são 20 anos. O general, o exército cananeu, ele tinha 900 carros. Coisa, irmãos, poder bélico da época tremendo. Israel tinha 40 mil homens. No capítulo 4, Débora não entra muito em detalhes, ou melhor, o escritor do livro de Juízes não entra muito em detalhes no capítulo 4, mas no capítulo 5, no cântico de Débora, ali está detalhados os acontecimentos de todo aquele evento. 900 carros.
E quando Cícera tomou conhecimento de que Israel havia ido ao monte Tabor, não com 40.000, mas com 10.000 homens, das 12 tribos de Israel, apenas 5 entraram para a batalha. E isto me chamou a atenção. Porque 5, Deus amado? E algo no meu coração me disse: é as 5 letras do nome de Jesus. É dizendo que apenas Jesus é o Senhor da guerra. 5 tribos das 12 reuniram 10.000 homens para a batalha, enquanto 40.000 não queriam nem pegar em espada, nem em arma, nem nada. E agora eles estão no monte Tabor, e lá no vale está Cícera com 900 carros esses que quando passavam facilmente por cima de 10, de 20, de 30 homens de uma vez só, carros com grandes cavalos. Era com esta arma que Cícera se sustentava, se fortalecia. Só que a terra não era dos cananeus, a terra era de Israel. Aleluia. Deus amado. Glória a Deus. E essa história dos cananeus, irmãos, ela é interessante porque ela vem desde os dias de Abraão. Muitas vezes o povo de Israel teve condições de derrotar os cananeus de uma vez por toda e não fizeram. E parece que o inimigo sempre se levantava. Parece que o adversário, quando estava adormecido, ele levantava contra Israel. Este é um grande conselho de Deus para nós essa noite. Não fique apenas tratando o pecado ou o inimigo como algo que você cuida ali e quando para tá bom. Você precisa botar um basta nisso. Você precisa de uma vez por todas vencer e derrotar o teu inimigo. Aleluia. E agora, amados, a profetisa Débora, ela disse a Baraque que pelas mãos de uma mulher Deus daria honra, não a ele, mas a mulher. E é algo tão tremendo, irmãos, porque Débora não estava falando dela mesma. Débora estava profetizando acerca de uma mulher. Uma mulher distante daquele episódio todo. Débora, irmãos, ela não se omitiu quando Baraque chamou ela para a guerra. Porque uma mulher de Deus, amados, ela precisa entender que a partir do momento que ela recebeu a Cristo como Salvador, ela está em uma guerra. Essa noite, amado, enquanto teu filho está fora da igreja, enquanto teu esposo está fora da igreja, enquanto as coisas não estão bem, você está numa guerra. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que pedir a Deus auxílio e socorro. As mulheres, irmãos, alguns dizem que a Bíblia é um livro machista, porque apresenta mais homens, personagens masculinos. Mas todas as vezes que a Bíblia faz referência a algumas mulheres, irmãos, são mulheres de destaque na Bíblia. A Bíblia fala, queridos, de Esther, que colocou a vida em próprio risco para salvar uma nação, a sua nação. A Bíblia fala das mulheres que viram a ressurreição.